A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei relativamente recente no Brasil. Ela é de 2018, ela foi aprovada em 2018, mas o debate sobre proteção de dados no Brasil, ele não é novo, ele já remonta aí desde o início da década dos anos 2000, já se começava a falar, já se debater isso no Brasil, até que a gente chega num movimento de elaboração normativa, de elaboração de uma lei. Não sei se todos vocês já ouviram falar, mas tem o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, que é de 2014, ele já traz algumas menções à proteção de dados pessoais, à obrigatoriedade de proteção de dados pessoais, só que ele não avança tanto. No próprio texto da lei, do Marco Civil, fala que a proteção de dados pessoais será regulada por uma outra lei. Essa outra lei agora existe, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mas aí, para a gente entender, que a gente, como a ideia é falar um pouquinho sobre a implantação de projetos de conformidade, o primeiro passo que eu gosto de esclarecer para poder conversar com vocês é com relação à vigência da lei. A lei já está valendo ou ela não está valendo? A gente, nas últimas semanas, a gente teve tantas indas e vindas com relação ao início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente fica até às vezes confuso. Eu vou tentar resumir para vocês qual é o cenário que a gente tem hoje. Inicialmente mesmo, assim que ela foi aprovada lá em 2018, ela tinha um prazo para entrar em vigor, que era fevereiro desse ano, de 2020. O presidente Michel Temer, à época, no final do ano, editou lá uma medida provisória que alterou essa vigência. Jogou essa vigência para agosto de 2020. Perfeito. Até então, nós tínhamos esse prazo para a lei começar a ser aplicada, digamos assim, que era 16 de agosto de 2020. Depois, agora numa história mais recente, a gente teve a apresentação de um projeto de lei no Senado, que é o PL 1179. Esse PL ele foi aprovado no Senado, alterando a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados da seguinte forma: a lei entraria em vigor em janeiro de 2021 e a parte da lei que fala sobre as sanções, sobre as punições que vão ser aplicadas para quem desrespeitar a lei, essa parte das punições só seria aplicada a partir de agosto de 2021. Então, para vocês entenderem, o projeto de lei foi aprovado no Senado, então ele vai para a Câmara, para a Câmara dos Deputados. No meio do caminho, nesse intervalo dele sair do Senado e ir para a Câmara, o presidente da República editou uma medida provisória, jogando a vigência da lei toda para 3 de maio de 2021. E aí já começou a gerar confusão, porque agora a gente ficou sem saber que data que entra e que não entra. Chega na Câmara, a Câmara faz uma nova alteração, tira a parte que falava que a lei entraria em vigor em janeiro de 2021 e deixa as punições só entrando em vigor em agosto de 2021. Ele volta, como a Câmara modificou, então o projeto de lei tem que voltar para o Senado. Voltou para o Senado. Chegou no Senado, eles foram lá e mudaram mais uma vez e deixaram as punições entrando em vigor em agosto de 2021 e o restante da lei toda entrando em vigor em agosto desse ano, daqui a poucos meses, dia 16 de agosto. O que a gente tem hoje? Esse projeto de lei, ele está para sanção, porque já foi aprovado pelo Senado, pela Câmara, ele está muda aqui, deixa eu voltar. Se o projeto de lei for sancionado pelo presidente da República, aquela medida provisória ela vai estar em conflito. Então, a gente agora está num intervalo sem saber se o presidente da República vai manter a medida provisória e vai sancionar a lei, ou se ele vai vetar a lei para que a medida provisória seja discutida. Por que eu estou explicando isso? Porque vocês vão ver que isso tem um impacto direto dentro dos projetos de implantação, de conformidade, de compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu preciso saber quando a lei entra em vigor para eu poder projetar, para eu poder me planejar. Porque um projeto de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, ele não é um projeto simples de ser executado.
ser conduzido, ele demanda um determinado tempo. Então, saber quando a lei vai começar a ser exigida acaba sendo importante demais. Eu sei que esse processo legislativo ele é muito chato, né? E é mesmo, é muito demorado, né? Mas eu gosto de explicar isso só para vocês entenderem o cenário que a gente está hoje, nesse exato momento. A medida provisória ela precisa ser avaliada para que ela, né, ganhe força de lei, vamos dizer assim, para que ela seja convertida em lei. Ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Só que tem uma fila de medida provisória. Tem uma série de medidas. Está no período de pandemia, então muitas coisas foram estabelecidas por meio de medidas provisórias. E aí você tem uma ordem para avaliar. Essa medida provisória ela está mais para o finalzinho da fila. Então, assim, vai demorar para ela ser analisada. Pode ser que o Congresso derrube ela, e aí o presidente da República não pode fazer nada, porque o Congresso tem autonomia para fazer isso, ele pode derrubar, o Congresso pode derrubar a medida provisória, ou ele pode converter essa medida provisória em lei. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Enfim, então hoje o cenário a lei entra em vigor pela medida provisória que já está aprovada pelo presidente da República, falta ser avaliada pelo Congresso, mas ela já tem força de lei neste momento, só que ela tem um prazo de validade, ela precisa ser convertida em lei. Se passar esse prazo de validade dela sem que ela seja convertida em lei, ela perde seu efeito, ela deixa de existir. Então, hoje a gente tem essa medida provisória dizendo que a lei entra em vigor no dia 3 de maio. Então, se eu fosse falar para vocês, se alguém perguntasse assim, Cláudio, quando que a lei entra em vigor? Eu diria assim, hoje, dia 1º de junho, a lei entra em vigor dia 3 de maio de 2021. Toda ela. Tanto a parte de sanções, quanto o restante da lei. Toda ela entra dia 3 de maio. Agora, se alguém perguntar, Cláudio, o que pode acontecer em termos de data? Bom, o que pode acontecer é esse projeto de lei que está lá na mão do presidente para ele sancionar ou não. Se ele sanciona, dia 16 de agosto desse ano, entra uma parte da lei em vigor e o restante das punições daqui a um ano. Aí muita gente fala assim, pô, mas Cláudio, se não tem punição agora, que efeito que faz a lei? Olha, a punição que a lei prevê lá é para ser aplicada por uma autoridade que se chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela já foi criada por lei, a Lei Geral de Proteção de Dados criou essa autoridade nacional e agora essa autoridade nacional precisa ser estruturada pelo presidente da República. É necessário que seja estruturada pelo presidente da República, indicando quem são os diretores, com quem que ela vai funcionar, onde que ela vai funcionar, enfim. Só que isso não foi feito ainda. Essa autoridade nacional não foi criada de fato. Ela foi criada de direito, porque está prevista na lei, mas ela não existe de fato ainda. Então, ter sanção agora pela autoridade nacional ou não vai fazer muita diferença, porque a autoridade ela nem existe ainda, né, para valer. A gente precisa esperar que ela seja criada para que então a gente possa pensar nas punições que ela vai aplicar. Mas Cláudio, então você está reforçando a ideia de que não adianta nada a lei entrar em vigor agora, você não vai ter punição. Aí que está o nosso problema, que afeta os projetos de compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. O fato de não ter autoridade nacional agora, o fato de as punições não serem aplicadas agora, porque tudo se confirma, tudo indica que o que vai acontecer mesmo é das punições entrarem em vigor só em agosto do ano que vem, mesmo não tendo as punições, mesmo não tendo autoridade nacional, você ter a lei em vigor, você não tem autoridade nacional para aplicar a punição, mas você tem PROCON para cobrar a execução da lei. Você tem o Poder Judiciário para cobrar a execução da lei. Você tem o Ministério Público para cobrar a execução da lei. Então não há o enforcement, que a gente fala, o enforcement da lei não depende exclusivamente da autoridade nacional e muito menos das punições que ela prevê. Porque se, por exemplo, a gente tiver um incidente de segurança da informação e alguns dados pessoais de uma determinada empresa forem, como as pessoas costumam dizer no popular, forem vazados. Se isso causa dano a essas pessoas, eu não preciso das punições da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho outras formas de punir essa empresa por ter provocado esses danos a essas pessoas. Então, a gente não depende exclusivamente das punições da Lei Geral de Proteção de Dados para que você tenha um enforcement. Então, isso é um ponto extremamente importante para nós.
Então, se você, né, avançando um pouquinho mais na questão do projeto de conformidade com a lei, né, primeiro, né, você vai fazer um projeto, qualquer projeto que seja um projeto de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados ou qualquer outro projeto. A gente não aprende lá que é necessário estabelecer um prazo, um cronograma de atividades. Então, você estabelece um cronograma, identifica a complexidade de cada uma das tarefas que você tem que executar e começa a execução do programa. Só que muitas vezes você tem um deadline para cumprir, né? Você tem um prazo final que você precisa cumprir. Qual que é o deadline, né, do projeto de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados? Olha, o ideal seria que esse deadline fosse antes da lei entrar em vigor. Só que com essa confusão toda que criou a respeito aí de quando que ela entra em vigor, nosso deadline ele fica prejudicado, né? Então, se a gente for trabalhar no pior das hipóteses, vamos colocar assim, no pior dos cenários, com deadline 16 de agosto, hoje a gente está em 1º de junho. O prazo já está curto, dependendo do tamanho da empresa que você estiver trabalhando. O prazo pode estar curto. Vocês vão entender porque em linhas gerais, vou tentar passar para vocês mais ou menos como é que é o passo a passo, né? Não tem como detalhar minimamente, mas vou dar mais ou menos um roteiro para vocês, um roadmap de conformidade, né, com a lei, que vocês vão entender a complexidade de cada uma dessas atividades, e aí a hora que você começa a jogar isso numa planilha, num Trello, sei lá, no Slack, alguma coisa assim, você começa a perceber que a coisa é bastante complexa, você vai precisar de tempo para poder fazer aquilo ali, e o tempo não é tão nosso amigo assim, né, dado esse cenário que a gente está vivendo, como o próprio cenário de pandemia que a gente está vivendo. Eu estou trabalhando em projetos de conformidade que as atividades estão tendo que ser feitas em home office. Isso prejudica o andamento de uma parte do projeto, porque dentro das atividades a gente tem uma etapa de entrevistas com as pessoas. Dá para fazer entrevista por videoconferência, como a gente está fazendo esse evento aqui agora. Dá, mas em determinados contextos isso não é tão interessante, né? Então, é preciso, que aí é a primeira coisa, né? É preciso se avaliar muito dentro de cada caso concreto para poder avaliar qual vai ser, né, como vai ser melhor, qual vai ser a melhor adequação, né, para aquele projeto. Então, quando eu falo de estabelecer um roadmap de implementação de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, não tomem isso como uma verdade absoluta, até porque a própria Lei Geral de Proteção de Dados ela não prevê isso, ela não diz o que a gente tem que fazer ponto a ponto. Ela estabelece lá uma série de princípios que a gente tem que observar, ela estabelece os direitos, né, dos titulares de dados pessoais, ou seja, das pessoas, ela estabelece ela tem até um capítulo que fala sobre boas práticas, muito focado na área de segurança da informação. Ela dá alguns sinais, mas ela não diz exatamente como você deve começar e como você deve terminar. Então, no mercado, você tem metodologias diferentes, né, para o uso disso. E aí você vai adaptando as metodologias de acordo com a realidade que você encontra. Eu, por exemplo, nos projetos que a gente tem no escritório, eu tive que adaptar o cronograma que eu havia previsto inicialmente, justamente por conta desse período de pandemia. A gente precisa estar pronto para lidar com essas adversidades. E aí estamos lá tocando os projetos dentro desse cenário, ou seja, fiz adaptações no cronograma, para que quando, né, o período de isolamento social passar, a gente possa retomar algumas atividades que a gente foi deixando de lado nesse momento, porque o contato pessoal seria mais interessante. Então, feitas essas observações todas, né, vamos pensar um pouquinho aqui, né, tentar começar esse roadmap aí. O primeiro ponto que que é extremamente importante para o sucesso do projeto é você envolver né, o C-level, né, da empresa. Você precisa pegar lá o topo, né, os gestores da empresa, reuni-los, explicar para eles, né, a importância do projeto de conformidade, a obrigatoriedade da lei. Eu não gosto de, por exemplo, tem muito advogado que faz isso. Tem muita gente que faz assim, mas tem uma multa de 50 milhões na lei, o PROCON vai entrar na justiça, o Ministério Público, ou seja, meio que tentando ganhar o cliente pelo medo. Não, eu não gosto de ir por essa linha, apesar disso tudo não ser tão irreal,
É só a multa de 50 milhões, porque ela na verdade não é 50 milhões, é o máximo de 50 milhões. Né? Na verdade, ela fala de no máximo 2% do faturamento anual da empresa, limitado a 50 milhões. Se você for fazer as contas, você vai ver que uma empresa, para ela levar uma multa de 50 milhões, ela precisa ter um faturamento de 2,5 bi anual. Em Juiz de Fora, eu acho que não tem nenhuma empresa que tenha esse faturamento anual, né? Então, assim, não dá para usar os 50 milhões como né, forma de convencer a pessoa a fazer conformidade, porque é irreal esse número de 50 milhões de reais, essa multa de 50 milhões de reais. E a multa nem é o pior dos problemas, tá, pessoal? Das punições que a lei prevê, a multa nem é o pior dos problemas. O problema todo é que ele fala de publicização, né, do vazamento, de publicização, né, de uma falha de segurança, por exemplo. E se você tem uma empresa, por exemplo, que depende muito da confiança, e eu acho que não existe nenhuma empresa que não dependa da confiança dos seus clientes, né, que os clientes a procuram também com base na confiança do serviço que ela presta, você tem uma publicização de que ela não tomou os cuidados necessários com a segurança da informação, isso já é o suficiente para poder fazer o branding da marca dela ficar bastante prejudicado por conta disso. Então, é importante quando a gente fala sobre, né, estar em conformidade, eu gosto sempre de começar essa reunião com a diretoria dizendo o seguinte: olha, o projeto é uma obrigação legal, a lei estabeleceu, nós vamos implantar determinados processos, explico, né, o conteúdo da lei, pelo menos de forma bastante resumida, e digo para eles o seguinte: olha, se você conhece, né, se você consegue mapear quais são os dados pessoais que você tem dentro da sua corporação, dentro da sua organização, se a gente for falar, por exemplo, de dados de clientes, o pessoal da área de marketing, né, sabe disso melhor que ninguém, né? Quanto mais dados você tem sobre uma determinada pessoa, melhor você a conhece. Você consegue fazer um perfilamento e identificar exatamente, né, quais são os interesses daquela pessoa, e isso gera valor para você. Então, quando a gente fala de mapear os dados pessoais, é porque tem muita empresa que estabelece processos, né, de coleta de dados pessoais que nem sabe por que está coletando aqueles dados pessoais, que nunca parou para pensar: ah, poxa, saber isso aqui do meu cliente é importante. Não, simplesmente coleta porque sempre foi feito daquele jeito e continua fazendo. Né? Só que quando você para pensar, para racionalizar e identificar, olha, eu coleto esses dados dos meus clientes. Né? Eu estou falando por enquanto de clientes, né? Eu tenho esses dados pessoais dos meus clientes. Olha, tantos, né, tem tal faixa etária, tantos são de determinado gênero, tantos têm determinada profissão, e aí você vai segmentando e isso gera valor para você. É uma informação que pode gerar inteligência de negócio, pode gerar inovação. Então, há uma série de vantagens, vamos dizer assim, há uma série de vantagens em você estabelecer projetos de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não gosto nem de falar porque é uma obrigação legal. Sim, é uma obrigação legal, mas vamos pensar nas vantagens que isso gera. Inclusive, muitas empresas no Brasil, mesmo a lei não estando em vigor, elas já identificaram elas já identificaram dentro desse processo de conformidade o valor que está por trás dele. Então já iniciaram, independentemente da lei entrar em vigor ou não, independentemente disso, já começaram os seus trabalhos, porque conseguiram perceber que por trás desse processo todo, elas teriam mais vantagens do que ônus, né, do que gastos, ou seja, né, com a implantação do projeto. Então essa reunião de sensibilização, né, de toda a diretoria acaba sendo um ponto crucial. Por quê? Porque quando você envolve a diretoria acaba testemunhando, vamos dizer assim, né, para toda a corporação, para todo o grupo de colaboradores da empresa, que ela está apoiando aquele programa. Né? Não sei, né, aonde vocês trabalham, que atividade que vocês têm no dia a dia, mas entrar como consultor dentro de uma empresa muitas vezes é difícil, porque se a diretoria não te apresenta e fala assim: olha, esse aqui está aqui para trabalhar, vai fazer um projeto e apoiar e demonstrar esse apoio, muitas vezes o trabalho do consultor fica prejudicado, porque se ele não tem um apoio da alta direção, talvez os colaboradores não vão compreender qual é o papel daquela pessoa ali.
né? E aí, no segundo passo, né, após essa reunião com a diretoria, é importante fazer uma reunião com os próprios colaboradores para falar, para apresentar o projeto, dizer né, o que a gente está fazendo ali, como os trabalhos vão ser iniciados, como eles vão ser conduzidos, porque é extremamente importante que você tenha a participação e a contribuição de todo o grupo de colaboradores, porque vai ser necessário fazer isso. E é importante que eles entendam que você não está ali como uma pessoa que está fiscalizando o trabalho dele. Não estou fiscalizando o trabalho dele. Né? Eu estou ali, na verdade, até para melhorar os processos. Muitas vezes, algum colaborador tem até alguma crítica ou alguma sugestão em relação a determinado processo que envolva tratamento de dados pessoais, que ele pode contribuir e melhorar esse processo. Então, é ser parceiro, né, tanto da direção como da própria empresa, mas ser parceiro também dos colaboradores dentro desse processo de conformidade. Você faz isso, você estabelece essa parceria dentro, né, de uma reunião, né, de sensibilização com os colaboradores. Nessa reunião de sensibilização, a gente fala sobre o que são dados pessoais, né, o que pode ser considerado tratamento de dados pessoais. Eu vou até aproveitar, vou falar um pouquinho sobre isso, porque apesar do tema ser mais focado na área de implantação do projeto de conformidade, eu não sei o quanto que cada um de vocês já viu sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, só para vocês entenderem, né, o que a gente chama de dados pessoais? Primeiro, vou falar o óbvio. Dados pessoais referente a pessoas naturais. A lei deixa isso bem claro. Dados de pessoas jurídicas não interessam para fins de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. O que a gente precisa é de dados de pessoas naturais. Né? Isso são dados pessoais. Dados pessoais que possam identificar, que identificam alguém, ou que possam identificar essa pessoa. Que aí aqui que está um exercício muito bacana, né, da análise. Né? E o que eu estou explicando para vocês aqui é algo que você vai considerar dentro do projeto de conformidade. O que é dado pessoal? Dá para fazer uma lista? Olha, a gente aqui consegue fazer uma lista. Eu estou vendo o nome, né, completo de alguns de vocês. Né, né, eu não vou ter acesso, óbvio, né, mas, por exemplo, a gente poder colocar assim, RG, CPF, né, isso é dado pessoal? Porque identifica. Né? Estado civil, por si só, é dado pessoal? Olha, pode ser. Né? Se eu tenho dois Cláudios, um é casado e o outro é solteiro, o Estado civil vai ser utilizado para diferenciar qual dos dois Cláudios eu estou me referindo. Estou falando do Cláudio casado. Estou falando do Cláudio solteiro. Então, assim, esse exemplo simples do Estado civil, o que eu quero mostrar para vocês é que a identificação de dados pessoais ele é muito contextualizada. São determinadas informações que inicialmente podem parecer que não são dados pessoais, se elas dentro de um contexto, se eu jogar aquela informação isolada, se eu jogar ela para dentro de uma base de dados, eu consigo identificar, ela me auxilia na identificação de um indivíduo. Se a resposta for sim, então essa informação é dado pessoal. Se a resposta for não, então ela não é dado pessoal. Então, você faz essa análise dentro de contexto. A lei, nessa reunião de sensibilização com os funcionários, a gente explica também sobre dados pessoais sensíveis. Né? O que são dados pessoais sensíveis? É uma subcategoria de dados pessoais que a lei trouxe, que são informações relacionadas a dados de saúde, né, que são dados pessoais sensíveis, filiação a sindicato, né, enfim, eu falei filiação a sindicato, mas hábitos sexuais, né, tem uma série de participação de organizações religiosas ou de caráter filosófico, tudo isso vira dado sensível. Né? Por quê? Porque por que são dados sensíveis e qual a diferença que eles têm para os outros? É que esses dados, essa categoria de dados pessoais, elas têm um poder a mais de, por exemplo, serem utilizadas para fins discriminatórios, né, em relação àquela pessoa que é titular daquelas informações. Então, a gente tem essa categoria mais especial, digamos, de dados pessoais e que a lei acaba limitando o uso desses dados pessoais. Ela não veda, né, mas ela limita o uso desses dados pessoais. Então, você tem, né, dados pessoais sensíveis. Uma outra categoria
talvez eu não possa nem chamar de categoria, mas eu vou colocar como categoria só para chamar a atenção de vocês, porque a lei também estabelece algumas regras especiais para esses dados. São os dados pessoais de crianças e adolescentes. Uma escola, por exemplo, né, como o Colégio Academia, que lida com dados pessoais de crianças e adolescentes, né, num volume muito grande, porque são muitos alunos que a escola tem, ela precisa ter um certo cuidado na gestão desses dados pessoais, de acordo com o que a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece. A lei, mais uma vez, a lei não proíbe, mas a lei coloca regras específicas. Na verdade, a lei nem poderia proibir, né, óbvio, né, mas ela coloca algumas regras específicas que precisam ser observadas também nesse tratamento. Então, você tem aqui dados pessoais sensíveis, dados pessoais, dados de crianças e adolescentes, dados anonimizados, né, dados que passaram por um processo de anonimização, eles não são considerados dados pessoais e portanto, não estão protegidos pela lei. Eu não preciso obedecer o que a lei fala. Por quê? Porque ele não identifica ninguém. O único cuidado que a lei fala que é preciso ter, e aí o pessoal da área de TI vai saber disso melhor do que eu até, é que se o processo de anonimização puder ser revertido, né, se ele puder ser revertido, aí esse dado vai ser considerado dado pessoal, né, porque o processo de anonimização ele não foi bem feito, ele não foi definitivo, ou seja, eu deixei um ganchinho lá que se eu quiser puxar a informação de volta, né, é só usar aquele comando que eu trago a informação pessoal de novo. Aí não dá, isso vai ser considerado dado pessoal. Então é uma questão técnica que vai precisar ser observada também dentro de um contexto. Então você tem isso como dado pessoal. Como tratamento de dados pessoais, fala-se muito sobre coleta de dados pessoais. Ah, vou coletar dados pessoais. O pessoal da área de marketing então adora, né? Vou coletar dados pessoais para fazer leads, né? Leads para enviar depois publicidade, para enviar oferta de produto, de serviço, né? As bases de leads gigantescas que muitas empresas têm aí. Olha, não vou dizer que vai acabar com o leads, não vai, mas vai precisar fazer adequação a esse tipo de coleta de informação, né? Então você tem a coleta é um verbo que a lei trata, que a lei considera como tratamento de dados pessoais. Só que se você pega o artigo específico da lei que fala sobre a definição de tratamento de dados pessoais, e você for contando, você vai ver que tem lá 20 verbos, 21 verbos diferentes. Então não é só coletar, né? Coletar, compartilhar, enfim, existe uma série de ações que a lei estabelece e ela considera como tratamento de dados pessoais. Armazenar é uma forma de tratamento de dados pessoais. Então, dentro do projeto de conformidade, né, a gente explica isso para os colaboradores para que eles entendam por quê. Porque num outro momento desse projeto de conformidade, montado uma equipe interna, isso é bacana, né? Nem sempre a gente consegue fazer isso, mas montado um comitê interno, né, de implantação, e esse comitê interno é importante que ele tenha pessoas de áreas-chave, né, por exemplo, alguém do RH, alguém da área de TI, né, se a empresa tiver um jurídico interno, alguém do jurídico interno da empresa, pode ter alguém da diretoria participando desse comitê também. Não existe uma regra quem deve compor esse comitê, mas existem algumas recomendações só, como essas pessoas que eu acabei nomeando aqui para vocês. Então, tendo esse comitê, a gente vai estabelecer um plano de trabalho e aí você vai passar por cada um dos setores. Em cada área da empresa, né, se a empresa estiver organizada dessa forma, né, em cada setor você vai ter um líder, né, um team leader ali com quem você vai conversar para entender os processos dentro daquele setor. Né? Entendendo os processos dentro daquele setor, você vai identificar onde tem eventualmente tratamento de dados pessoais, para que você possa já ir relatando isso e entendendo como é o funcionamento da empresa. Isso é extremamente importante entender como é o funcionamento da empresa. Por causa daquilo que eu falei sobre dados pessoais serem contextualizados, ou seja, eu preciso analisar o contexto da empresa. Então, eu preciso conhecer o que a empresa faz, como ela trabalha, quais são os processos, para que então, numa outra etapa, passado por todos os setores, numa outra etapa, eu possa começar efetivamente a implantação. E aí, dentro desse processo de implantação, você vai reavaliar
processos dentro da empresa para que eles estejam de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Nessa reavaliação de processos, é muito comum a gente sentar junto com o pessoal da área de TI para ou revisar, ou muitas vezes a gente, pelo menos nós da área jurídica, a gente dá graças a Deus quando já tem alguém da área de TI que já fez a política de segurança da informação da empresa, porque isso já vai pegar uma coisa redondinha, né? Ou se não, vamos revisar essa política de segurança da informação para saber se ela está de acordo com, né, com que com que a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece. Então, é extremamente importante para revisar processos ver a política de segurança da informação da empresa, né, para ver se os processos estão alinhados não só à Lei Geral de Proteção de Dados, como também a política de segurança da informação, e essa política de segurança da informação está alinhada à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, senta, vamos avaliar, vamos ver se existe algum processo que a gente pode melhorar, a questão de controle de acessos, quem tem acessos a determinada funcionalidade, a determinada base de dados, né? Vamos tentar fazer essa adequação, porque aí é um trabalho de TI, tá, pessoal? Não é nem um trabalho de jurídico. O jurídico aqui, nesse ponto, é só falando assim, olha, a lei diz isso aqui, agora você, TI, como é que você vai fazer isso? Né? Como é que você vai implantar isso? Como é que você vai transformar isso dentro de uma política? Essa política de segurança da informação, ela vai compor um programa que a gente pode chamar de programa de proteção à privacidade das pessoas dentro da empresa. Porque você tem aspectos de segurança da informação, você tem aspectos legais, você tem aspectos normativos que as empresas estão submetidas, empresas da área de saúde, por exemplo, que tem uma série de regulações, seja da Agência Nacional de Saúde Suplementar, seja do próprio Ministério da Saúde, da Anvisa, que seja, na área no setor de educação, as normativas do MEC, da Secretaria Estadual de Educação, enfim, tem uma série de normativas em paralelo que vão compor esse exercício todo, e aí o jurídico vai auxiliando dentro desse processo aí. Então, a implantação, então a gente revê todos os processos e faz os determinados ajustes, em comum acordo com o pessoal da área de TI e de segurança da informação. Uma parte importante desse processo é você analisar todos os contratos que a empresa possui, todos os documentos que a empresa tem. Por quê? Porque você precisa, para estar em conformidade, você precisa identificar onde estão os dados pessoais, de onde eles vêm para onde eles vão. Você faz uma parte disso dentro dos processos, da análise dos processos da empresa, e outra parte disso você faz a análise dos documentos da empresa, dos contratos que a empresa possui. Até para identificar, por exemplo, determinados contratos que estabelecem um compartilhamento de dados pessoais com a própria empresa. Às vezes a empresa que eu atuo usa um sistema que é um sistema contratado, e esse sistema ele tem lá uma cláusula nos termos de uso dele que implica em compartilhamento das informações, de dados pessoais com o próprio fornecedor desse sistema. Dados pessoais de clientes da minha empresa que são compartilhados com esse fornecedor. Olha, eu preciso saber disso. E se por acaso isso acontece, porque eu identifiquei no processo que isso acontece, só que na hora que eu olho o contrato eu vejo que isso não está previsto lá, opa, é um gap aqui, eu preciso corrigir. Então, na análise de documentos, a gente faz essas adequações também, sugerindo adequações, tanto para os serviços que a empresa contratou, de contratos que ela celebrou, ou até mesmo de contratos que ela é a prestadora de serviço para outros. A gente faz toda essa análise também, que é uma análise bastante demorada, criteriosa, dependendo do volume de contratos que a gente tem. Então, passou isso. Na análise dos processos, análise de documentos, a gente faz um mapeamento do fluxo de dados pessoais. Você olha, o dado pessoal ele entra aqui e sai aqui. Passa por tal setor e vai sair desse lado aqui. Isso é importante para a área de segurança da informação, para identificar eventual incidente de segurança nesse caminho. E para nós, no projeto de conformidade, é importante porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando ela vier a existir, ela pode exigir que a empresa apresente um relatório de impacto à proteção de dados pessoais. E nesse relatório de impacto à proteção de dados pessoais, eu preciso demonstrar esse fluxo. Eu
preciso identificar, olha, o dado do meu cliente, ele entra aqui, tipo de um aluno na escola, né? Já que a gente está, né, no ambiente escolar, né, o aluno entra, né, ele faz matrícula aqui na secretaria e entrega esses documentos. Bom, a secretaria emite, né, envia para o setor financeiro, né, o setor financeiro emite para tal setor, né, e aí você vai seguindo o dado pessoal daquele aluno até identificar, né, onde ele fica armazenado, por exemplo, enfim. É isso que a gente chama de mapeamento do fluxo de dados. A gente já vai ter adiantado isso nas entrevistas, né? O que a gente faz agora nessa etapa é simplesmente, né, identificar detalhadamente esses dados pessoais. E aí um outro, né, já estou chegando perto do fim aqui, né, um outro ponto que é importante está relacionado a esse mapeamento do fluxo de dados pessoais é o inventário de dados pessoais. É você saber quantos dados pessoais você tem de cada pessoa dentro da sua base. Então, se você tem uma empresa pequena, não vai dar tanto trabalho assim. Dá para fazer numa planilha de Excel. Agora, se você tem uma empresa muito grande, com um fluxo de dados pessoais muito grande, vai dar muito trabalho. E aí, seria interessante ter um sistema de automatização disso. E aí, quando a gente fala de sistema de automatização, existem uma série de sistemas já prontos, né, de prateleira, né? Só que qual que é a ponderação que a gente faz com relação a esses sistemas de prateleira? Tem que ver qual é o nível de customização deles. Porque lembra que eu falei que cada empresa é uma realidade, ainda que sejam setores parecidos, né? É preciso que esse sistema, se ele já é pronto, ele seja customizável o suficiente para atender todas as necessidades daquela empresa. Né, o Evaldo vai falar disso aí muito melhor do que eu, né? Como é que você vai comunicar dados, né, bases de dados diferentes, em sistemas diferentes? Porque esse sistema, né, para fazer esse inventário, ele vai precisar coletar as informações de todos esses bancos de dados diferentes. Como é que ele vai fazer isso? Será que ele aceita uma customização nesse nível ou não? Então, isso é uma das perguntas que você vai fazer para o fornecedor se optar, né, pela contratação de um software pronto, de uma solução pronta. Essa semana eu conversava com um advogado, um colega lá de Belo Horizonte, justamente sobre esse tema, e eu falei assim, Cláudio, muitas empresas estão optando por desenvolver o seu próprio sistema. Né, algumas compram, né, outras acabam optando por desenvolver seu próprio sistema, porque aí fica dentro de casa. Fica mais fácil até de corrigir, eventual falha, alguma coisa assim. Mas é uma questão que, como eu disse, não é obrigatória, a lei não obriga isso, mas é uma questão de praticidade que eu acho bastante interessante. Então, o processo de conformidade, eu acho que eu falei bastante, e às vezes até falei um pouco rápido, né, mas o que eu quero mostrar, o que eu quis mostrar para vocês é que é um processo que é complexo, que envolve uma série de atividades, que você precisa envolver toda a corporação, desde o mais alto nível até o estagiário que está lá. É um processo que ele tem reflexos, isso eu não falei, mas é importante dizer, né? Esse processo ele tem reflexos, ele não atinge apenas a corporação, né, que você trabalha. A gente fala do efeito cascata ou efeito dominó, porque para que a minha empresa esteja em conformidade, os meus fornecedores também precisam estar. Então, se, por exemplo, eu tenho um serviço, né, como eu usei exemplo aqui, né, eu tenho uma empresa que usa um sistema fornecido por um terceiro, né, sistema de, sei lá, controla algum tipo de base de dados, alguma coisa assim. Eu preciso que esse terceiro esteja em conformidade com a lei, porque existe uma relação entre eu e ele com esses dados pessoais. A relação é, eu sou o que a lei chama de controlador dos dados pessoais, eu sou o primeiro responsável por esses dados pessoais, mas esse terceiro aqui é o que a gente chama de operador de dados pessoais. Vou dar até um exemplo mais simples, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo visualizar. Eu tenho uma empresa e eu tenho um escritório de contabilidade que presta serviço para mim. Olha, esse escritório de contabilidade, ele tem todos os dados pessoais dos meus funcionários. Eu até aproveito o gancho para falar. Eu usei como exemplo dados pessoais de clientes, mas funcionário também é pessoa, né? Graças a Deus, né? Não fomos substituídos por robôs, pelo menos não ainda, né? Mas os funcionários são pessoas e eu coleto, empresa,
trato dados pessoais desses meus funcionários e transmito esses dados pessoais para o meu escritório de contabilidade, que faz toda essa gestão para mim. Então, eu sou o controlador, né? Eu sou o primeiro responsável por esses dados pessoais e eu transmito esses dados pessoais para o meu escritório de contabilidade. Eu, empresa, entrando em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu só vou estar seguro se o meu escritório de contabilidade também entrar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que a gente faz no projeto de conformidade? A gente trabalha com esse projeto aqui, mas vai identificando quem são os fornecedores com quem eu tenho compartilhamento de dados pessoais. E aí a gente vai só notificando, ó, fulano, preciso que você entre em conformidade, fulano, preciso que você entre em conformidade, fulano, preciso que você entre em conformidade. Porque aí você vai ter uma cadeia segura. E por que adianta eu investir pesado em segurança da informação da minha empresa se o meu escritório de contabilidade, qualquer um que entrar lá com pendrive sai com uma planilha cheia de informação das pessoais? Deus me livre, viu, pessoal? Estou dizendo que o escritório de contabilidade faz isso não, graças a Deus não faz, mas estou só exemplificando. Tá? Então, o que adianta eu ter segurança da informação se o meu fornecedor não tem, com quem eu compartilho dados pessoais com ele? Então, é preciso você ir cercando. Então, eu tenho uma responsabilidade, mas ele também tem uma responsabilidade e eu posso exigir isso dele. Então, isso, inclusive, é um ponto importante, né? Que eu falo muito, que é geração de valor. Se alguém aí, por exemplo, tiver um escritório de contabilidade, sabe uma boa vantagem que você vai ter em relação aos outros, né, aos seus concorrentes do escritório de contabilidade, é você mostrar para os seus clientes que você tem conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Isso já vai ser um ponto a mais dentro do seu ranqueamento, ou seja, é um valor que você gerou, né, para o seu escritório. E o mesmo vale para o escritório de advocacia. Né? O escritório de advocacia também trabalha com muito dado pessoal, e consultorias de RH trabalham com muito dado pessoal. Então, né, estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados acaba sendo um valor muito bem visto, fechando. Não há como voltar atrás mais. Tá? Isso é um movimento de mercado, isso não é um movimento legal mais. Quando eu falo assim, não é um movimento simplesmente de aprovação de uma lei, é um movimento de um mercado, muitas vezes impulsionado pelo mercado europeu, que já tem uma cultura de proteção de dados que é bastante antiga. O Regulamento Geral Europeu, né, de Proteção de Dados entrou em vigor em 2018, antes da gente aprovar a nossa lei, o deles já estava em vigor. Né? Então, eles já têm uma cultura, o mercado aderiu, o mercado, né, entendeu qual que era a ideia da legislação e tem, né, processado essas informações e tem trabalhado com transparência, porque isso gera confiança, né, para o seu cliente, quando você diz para ele o que você vai fazer com o dado pessoal dele. E confiança é um valor extremamente importante, né, especialmente em dias de hoje, né, em dias como esse que a gente está vivendo agora. Ok, pessoal? Acho que eu falei bastante, estou ainda dentro do tempo que a gente tinha estabelecido. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E tendo alguma dúvida, fiquem à vontade, podem perguntar para valer agora. Ô, Cláudio, muito bem. Excelente aí. Todos conseguem me escutar? Acho que sim, né? Estão conseguindo me escutar aí? Vou mostrar essa aqui. Sim, beleza. Eu vou abrir para as perguntas, né? Vamos ver quem tem alguma dúvida aí, gente? Alguém com alguma dúvida? Vou mostrar os participantes aqui. Levanta a mãozinha aí para poder... Já tinha uma pergunta aí no bate-papo. Eles estão orientados a mandar perguntas por texto. A pergunta? Já tinha uma pergunta aqui? Ah, sim. Consegue ver, Cláudio, aqui, ó, se a empresa segue uma regulamentação de dados de uma instituição, se a empresa segue uma regulamentação de dados de uma instituição regulamentadora federal, a LGPD sobrepõe a ela. Bom, eu não estou conseguindo ver o chat aqui, ele não está aparecendo para mim. Você pode repetir de novo, Evaldo? Supondo que tem uma empresa
que já segue uma regulamentação de dados de uma instituição regulamentadora federal. Supondo que tem um marco de regulação que já regula alguma coisa do uso de dados, né? Se a LGPD já sobrepõe a essa regulamentação. Então, isso é uma ótima pergunta. Por quê? Eu gosto sempre de apelar para o próprio nome da lei, né? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Esse geral do título da lei, né, quer exatamente passar uma ideia de que ela é regulamento geral. Podem ter uma série de regulamentos específicos. Então, não necessariamente a Lei Geral de Proteção de Dados ela vai se sobrepor a todas as outras normativas de dados pessoais. Na verdade, elas vão se complementar. A ideia é a gente ter um sistema de complementação. Então, por exemplo, na área de saúde eu falo muito isso, né? A gente que é uma área mais próxima, que o escritório que eu trabalho se especializou nos últimos anos, e a gente tem muito caso nessa área. Por exemplo, você tem prontuário médico, né? Prontuário médico, você já tem um regramento do Conselho Federal de Medicina relacionado ao sigilo das informações. Ou seja, já tem uma regra de proteção de dados pessoais, talvez não com esse nome, né? Mas já tem uma regra de proteção de dados pessoais para esse setor. E o que a Lei Geral de Proteção de Dados faz? Ela vem complementando. A gente tem uma regrinha no direito que é assim, você tem a lei geral e a lei especial. Se as duas entrarem em conflito por alguma razão, você aplica a lei especial. Por quê? Qual que é a ideia? Porque é a lei especializada, ela foi especificamente feita para aquele tipo de situação. A lei geral não, a lei geral foi feita para todos os casos. Então, por isso a gente acaba dando preferência, vamos dizer assim, para a lei especial. Só que aí eu preciso só fazer a seguinte observação. É preciso que esse outro regulamento seja, de fato, uma lei. Tá? Se for, por exemplo, uma norma ISO, né, se sobrepõe à LGPD? Não, porque a norma ISO não é lei. Né? A norma ISO, e a gente tem a ISO 27701, que é a ISO especificamente para a proteção de dados pessoais, saiu ano passado, mas não é lei. Não é lei. Pela Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai ser vista como políticas de boa prática, alguma coisa assim. Mas são importantes, tá? Estou tirando o valor da ISO, não. Só estou falando que nesse caso prevalece o que a Lei Geral de Proteção de Dados estabelecer. Tá? Mas essa ISO 27701 ela já foi adaptada para a LGPD pela BNT. Então, acho que o conflito não vai ter, não. Eu tenho aqui mais uma pergunta aqui. Como uma empresa de uma cidade pequena, eu vou colocar como uma empresa, né? Por exemplo, uma drogaria, tá? Poderia se adaptar à LGPD, dada a possibilidade menor de investimento em tecnologia. Pois é. Você sabe que esse é um dos grandes problemas que a gente vai ter e que enfrentar. Eu lembro que o ano passado, ou início desse ano, eu estava numa reunião de uma comissão na UAB que eu participo e tinha uns meninos lá da Colute, que é a empresa júnior da Faculdade de Direito da Universidade Federal. E aí eu conversei com eles, eu falei assim, olha, como eles atendem muito micro e pequeno empresário, eu falei para eles, micro e pequenas empresas, eu falei, olha, vocês têm um papel muito importante nesse processo de conformidade, que é de auxiliar esses pequenos que não vão ter grana para poder contratar um escritório, ou que não vão ter grana, às vezes, para implementar um sistema de segurança da informação, porque a lei, na forma como ela está hoje, ela não prevê nenhuma exceção, tá? Nenhuma exceção, ou seja, todo mundo, inclusive pessoas físicas que nas suas atividades tratem dados pessoais, essas pessoas físicas também precisam estar em conformidade. Então, se eu sou um consultor autônomo, né, não tenho MEI, não tenho CNPJ como consultor autônomo, né, e eu presto serviço como pessoa física, se no exercício da minha atividade eu trato dados pessoais, eu preciso estar em conformidade com a Lei de Proteção de Dados. Então, a lei não criou nenhuma exceção. Ela abriu brecha para que, pelo menos uma parte dela seja flexibilizada. Tá? Existe uma coisa que eu acabei não comentando, mas que no projeto de conformidade, para você finalizá-lo, você precisa indicar, né, um encarregado de tratamento de dados pessoais. É o que na Europa eles chamam de DPO.
né? O encarregado de tratamento de dados pessoais, ele é uma obrigatoriedade para todos. Mas a lei deixou uma brecha para que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados liberasse micros e pequenas empresas dessa obrigatoriedade. Então, existe possibilidade de flexibilização, mas eu acho que liberar totalmente da obrigatoriedade, não. E isso eu acho que vai ser uma dificuldade, dadas as dimensões do Brasil, dada a realidade que a gente tem, né? Você tem realmente em cidades pequenas, ou até mesmo em Juiz de Fora, você tem micros empresários que não vão ter condições de implementar um processo como esse. Então, assim, eu acho que do ponto de TI, da área de TI, eu não tenho como falar, mas assim, do ponto de vista jurídico, eu acho que as faculdades de direito têm um papel muito importante de auxiliar essas pessoas, de forma gratuita. A Colut não, porque a Colut é uma empresa júnior, né? Eles não fazem isso de forma gratuita. Mas, por exemplo, eu estou para implantar um processo desse na DOCO para auxiliar justamente pequenas empresas de forma gratuita. Porque senão eles não vão conseguir adaptar. E vão ter um problema atrás do outro, imagina. O Cláudio, tem aqui mais algumas perguntas, né? Vamos tentar responder todas aqui, né? Porque o assunto ele é vasto, né? O professor Marcos Miguel professor do curso aqui também, tá? E empresário também aí em Juiz de Fora, ele é um dos donos da Projeto TI. Ele cita aqui uma situação que é o seguinte, que a lei ela permite que os usuários, né, os clientes, a partir do momento que soube que os dados ali foram registrados ao comprar um produto, enfim, a fazer alguma transação com a empresa, a pessoa pode solicitar a exclusão dos dados pessoais, né? Como é que é isso, Cláudio, essa solicitação? Como é que isso está previsto na lei? Então, existe, assim, eu preciso dar um passo atrás para poder explicar, né? O que acontece? A lei estabelece o que a gente chama de bases legais para tratamento de dados pessoais. O que são essas bases legais? São digamos, as justificativas ou as situações em que eu posso tratar dados pessoais. Uma delas é com o consentimento da pessoa. Eu preciso ter o consentimento dela para tratar dados pessoais. Só que essa é só uma base legal. Existem outras bases legais, como, por exemplo, eu preciso tratar os dados pessoais da pessoa para executar o contrato que ela celebrou comigo. Então, eu não preciso do consentimento dela para isso, né? Porque se eu não tratar os dados pessoais dela para dar execução no contrato, eu não consigo executar o contrato que ela mesma celebrou. Então, existem outras formas, existem outras autorizações para tratamento de dados pessoais que não seja, né, o consentimento, né, da pessoa. E aí, como é que você faz isso? Você precisa fazer análise contextualizada. Então, você teria que analisar como é que é esse dado pessoal, enfim. Tem uma base legal que eu acho bastante interessante, que é o cumprimento de obrigação legal. Estou estudando, né, eu já sou da área educacional há bastante tempo, né, mas mais recentemente estou olhando um pouco para o ensino básico, ensino fundamental, e aí estava olhando algumas normativas com relação a arquivos de dados de alunos nas escolas. Tem uma normativa toda específica para isso e que estabelece alguns prazos de guarda dessas informações desses alunos. E isso é por via normativa, ou seja, tem uma norma dizendo isso. Tem uma lei dizendo que eu preciso guardar determinadas informações dos alunos durante um determinado período, 5 anos, por exemplo, né? Se esse aluno chega para a escola e fala assim, olha, apaga esses dados, a escola não tem que apagar. Por quê? Porque ela está cumprindo uma obrigação legal. Então, por isso que eu falei que para responder, eu preciso dar um passo atrás para poder, né, explicar. Então, não necessariamente o titular dos dados pessoais ele vai sempre poder pedir que os dados sejam apagados, né? O que a empresa tem que fazer? Né? Ele tem que saber qual que é a base legal para aquele tratamento. Se for o consentimento do titular, se for o consentimento da pessoa, aí beleza. Porque ele pode revogar o consentimento dele e pode pedir para os dados serem apagados. Aí não tem como, né? Aí realmente vai ter que apagar. Agora, se a minha base, né, legal, ou seja, o que me autoriza a tratar os dados pessoais dele, é uma outra lei, é uma outra norma jurídica,
Aí ele pode pedir, mas eu não vou poder atender porque eu estou cumprindo uma outra lei. Aí prevalece eu cumprir a outra lei sobre a vontade dele. Então, nem sempre ele vai poder pedir para eu apagar os dados. Como é que isso funciona na prática, esse pedido? As empresas vão ter que implementar uma espécie de SAC, né? Um sistema de atendimento ao cliente, só para tratar de questões relacionadas a dados pessoais. Então, a pessoa vai entrar nesse sistema, vai fazer um pedido, olha, vocês têm, primeiro, ele pode pedir, ele pode querer saber se eu trato dados pessoais dele. Então, ele vai fazer esse pedido. Ah, você tem dado pessoal meu aí? Ele vai fazer essa pergunta. Aí eu respondo, não, sim, eu tenho dado pessoal seu sim. Ele pode virar para você, então eu quero que você apague. Beleza. Eu tenho 15 dias para dar uma resposta para ele. E esse prazo de 15 dias está na própria lei. Então, 15 dias para responder ele e falar assim, olha, apaguei seus dados. Acabou. Assim, esse é uma plataforma que a gente vai precisar fazer de alguma forma. Não precisa ser informatizada, né? Eu estou falando aqui, dando exemplo, ser informatizada, mas não precisa ter. Eu posso ter outros recursos. Estou pensando lá no micro, né? Um pequeno empresário lá que não tem um sistema, não tem um site, não tem nada. Então, ele vai ter um formulário lá dentro da empresa que a pessoa vai vir e vai preencher, se for o caso. A empresa tem um prazo de 15 dias para poder excluir os dados pessoais. Para poder responder. Entendi. Excluindo, se for o pedido de exclusão, né? Se for o pedido de exclusão. Eu tenho mais algumas perguntas aqui. Uma pergunta interessante do Júlio César, né? Como utilizar a LGPD na administração dos e-mails corporativos, né? Por exemplo, se tem informações que trafegam nos e-mails, né? Informações pessoais que trafegam no e-mail, como é que isso pode ser monitorado? Se precisa monitorar isso, né? Porque se trafega no e-mail, mas não está registrado em base de dados da empresa, né? Como é que isso pode estar adequado, né? É uma pergunta bem interessante. Isso é muito bacana, porque vamos pensar assim. Outro dia eu estava Outro dia não, né? Antes de começar a pandemia, eu estava numa empresa, a gente estava fazendo uma reunião e estava levantando algumas informações do projeto de conformidade deles. E aí essa pessoa acabou falando sobre alguns processos internos que tinha muita troca de informações por e-mail. E às vezes até por e-mail pessoal, que é pior ainda, né? Até por e-mail pessoal. Eu disse, olha, você tem um problema, que aqui é um problema de segurança da informação até, né? Então, o ideal é você estabelecer, rever os processos. Tipo, do ponto de vista da segurança, né? E mais uma vez aí vocês da TI, o Evaldo, enfim, vão responder isso melhor que eu, mas do ponto de vista de segurança da informação, é interessante que esses dados ficam circulando por e-mail? Olha, é necessário que seja dessa forma, por causa da dinâmica da empresa. Beleza, não tem problema. Então, o que a gente vai poder implantar para dar essa segurança nessa troca de informações de dados pessoais envolvendo e-mail corporativo? Com quem que você troca essas informações? Dá para monitorar o e-mail corporativo? Sim, e é lícito, tá? Por parte da empresa. E-mail corporativo já levantou muitas discussões no passado, né, há alguns anos atrás, de que a empresa não poderia monitorar, seria invasão de privacidade, e não é. O que, do ponto de vista jurídico, né, se entende é que e-mail corporativo é ferramenta de trabalho. E se é ferramenta de trabalho, o empregador pode monitorar. E aí, como ele vai monitorar isso? Bom, aí é sistema de monitoramento. E assim, é bom, eu gosto sempre de alertar isso. O importante é você ter uma política transparente, de que o funcionário, no momento que ele é contratado, ele fala, você vai ter um e-mail corporativo e esse e-mail é monitorado. Aí é uma forma de você meio que ter um controle sobre como a ferramenta de trabalho está sendo utilizada. Eu sei que você perguntou sobre e-mail, né, mas tem empresas, por exemplo, que bloqueiam todas as entradas USB dos computadores, justamente para que ninguém use pendrive dentro da empresa. Isso é uma medida de segurança da informação também. É uma forma de você ir fechando as portinhas ali, né, ir fechando as brechas por onde você pode ter algum tipo de incidente. Então, são processos que você vai revendo, né, avaliando se é necessário, se pode ser feito de uma outra forma que seja mais seguro, que seja mais passível de ter algum controle. Então, vai avaliando de cada contexto. Ou seja, se a empresa tem uma política de segurança que estabelece que o uso de e-mail corporativo pode ser rastreado,
aí Não tem problema algum. vamos rastrear se tem dados pessoais que estão ali sendo utilizados e vamos mapear isso, se isso está sendo registrado em caixas de e-mail, etc. É. Bom, aí nós temos mais perguntas aqui, Cláudio. O negócio está interessante. Não, pode mandar aí. Eu vou fazer uma última pergunta, né? Vai servir aí para motivar aí, eu acho que todo mundo que está aqui no bate-papo, mas eu vou fazer a pergunta, mas deixa por último. Vamos lá, o professor Marco Antônio, ele diz o seguinte, né, que na percepção dele, a lei é bastante genérica, né, e não evidencia procedimentos específicos que devem ser adotados. Eu também percebi isso, né. Então, assim, na prática, que conjuntos de ações podemos tomar para nos resguardar a respeito, né, a esse respeito, né? Então, ele diz que é o seguinte, que ele entende que a lei não se aplica especificamente a sistemas informatizados, mas todas as informações em qualquer forma de registro. Né? Então, a pergunta dele é, na prática, conjunto de ações podem ser tomadas a respeito, né? Sim, como vamos organizar, como nós vamos organizar esses dados pessoais? Esse ponto que o professor Marco Antônio levantou é importante dizer, porque a gente está no mundo digital, então a gente acaba falando muito dos processos digitais, mas tudo que envolva qualquer processo da empresa, que envolva algum tipo de tratamento de dados pessoais, é preciso estar em conformidade com a lei, seja em arquivo físico ou seja em arquivo digital. Você tem muita empresa que tem formulário em papel, né? Mais uma vez, né, falando falando da área de saúde, né, você tem prontuários médicos que, para terem validade de documento, eles precisam ser impressos e ter assinatura, né, ainda que você tenha recursos que é certificação digital, que já tá autorizado desde o ano passado, desde 2018, na verdade, né, autorizado a certificação digital para dar validade jurídica aos documentos digitais relacionados ao prontuário médico. Ainda assim, os hospitais acabam trabalhando com prontuário físico. Então, você tem hospitais aí que têm arquivos físicos de prontuário gigantesco. Esses arquivos precisam estar em conformidade com a lei. Secretarias de escola, de faculdade, tem aquele monte de passos. Você vai no arquivo morto, né, da escola, né, tem aquele monte de arquivo, porque ainda mais em escolas centenárias que a gente tem de fora. Então, você tem um volume de dados, né, que está numa base física que é muito grande e que precisa estar em conformidade. Então, olha, na prática, para fazer valer, o professor Marco Antônio não tá errado na percepção que ele tem da lei. Ela é uma lei que eu gosto de falar que ela é mais uma lei principiológica do que de regras, ou seja, ela estabelece muito mais princípios, né, que a gente vai adaptando esses princípios para dentro de cada realidade. Claro, tem algumas regrinhas, algumas regras que a gente vai seguindo, né, que a gente tem que seguir. Mas ela é muito mais geral, mais principiológica do que estabelecendo exatamente o que vai fazer. Ela não te dá o passo a passo. Né? Ela fala, olha, os usuários têm esses direitos, os princípios que você tem que seguir são esses aqui, e é como se ela virasse assim, você se vira aí na prática para fazer isso aqui funcionar. É quase isso que a lei fala. Aí a gente segue, né? A gente segue normas padronizadas como a própria ISO, são uma mão na roda, porque ela vai estabelecendo os processos. Aquilo que a lei não fez, uma norma ISO acaba fazendo, né? Que vai dizendo os processos, quais são os passos que você tem que fazer. Então, acaba ajudando muito. Muito bem. Vamos para outra pergunta aqui. O negócio tá bom, né? Então, vamos lá. Muito bom. O professor Alexandre Lovise, ele diz que é algo que, inclusive, incomoda muita gente, tá, Cláudio? Que a gente observa que certos sites ou empresas parecem disponibilizar a outras empresas cadastros pessoais, né? Visto que o volume de propagandas que nós recebemos, sem necessariamente realizado consultas sobre esses sites, né? Então, o que está previsto como punição na lei, caso isso aconteça, né? Recebi uma ligação de uma empresa de telefonia oferecendo serviço e nunca ter tido contato. Então, de alguma forma, meu dado pessoal foi parar para essa empresa, né? Exato. Até só fazer uma observação, o professor Alexandre Lovise, eu lembro dele,
Eu dei aula numa pós-graduação há muitos anos atrás, era coordenada pela professora Patrícia Quintão, lá no Granbury, e tem muitos anos isso. Aí eu lembro dele de ter encontrado ele lá algumas vezes, tá? Mas isso tem mais de 10, 12 anos, já nem lembro exatamente quando foi. Mas, enfim, o comércio de dados pessoais ele é muito grande. Justamente porque se identificou que os dados pessoais eles têm um valor. Tem muita gente que fala assim, dado pessoal é igual petróleo, é o novo petróleo. Aí tem uns que vão contradizer o seguinte, é o novo petróleo não. Por quê? Porque o petróleo ele vai acabar em algum momento na história. Os dados pessoais não, muito pelo contrário. Os dados pessoais, cada dia, se coletam mais dados pessoais. Eu tenho estudado muito ultimamente a questão do profilamento, né? De você criar perfis e até prever determinados comportamentos a partir dessa criação de perfis. Então, os dados pessoais eles têm um valor absurdo, E por isso a comercialização. Outro dia, eu estava numa conferência, eu comentei isso outras vezes, eu não estava na conferência, eu estava ouvindo uma pessoa falar que ela estava numa conferência falando sobre games, e esses joguinhos para celular, né? O pessoal que às vezes gosta de jogar no celular, tem lá Steam, enfim, né? Tem uns joguinhos, tinha um joguinho lá que era muito bacana e tudo, daquele modelo tal do freemium, né? Que é gratuito, mas tem compras dentro do aplicativo. Só que aquele aplicativo daquele joguinho, ele coletava muito dado pessoal. As pessoas elas não olhavam, simplesmente elas não olhavam, e isso vou falar que é um comportamento geral até, mas as pessoas não olham as autorizações que elas dão no momento que elas estão instalando o aplicativo. Muitas vezes você dá autorização para ele acessar a agenda, para ele acessar os contatos de uma maneira geral, né? Localização, enfim, o uso de redes sociais ou de outros aplicativos, enfim, ele acaba coletando a base de dados pessoais, acaba formando a base de dados pessoais muito grande. E que não tem nada a ver com o aplicativo. O aplicativo era de jogo. Por que ele precisava disso tudo? Que é diferente, por exemplo, que você vai instalar um aplicativo do Instagram, por exemplo. Ele precisa ter acesso à câmera. Tudo bem, ele precisa ter acesso à minha câmera, porque senão eu não consigo postar foto. Ele precisa ter acesso, às vezes, à minha localização para fazer a marcação lá onde eu estou. Então, é razoável, é compreensível. Agora, por que um joguinho ele precisava de ter tantas informações a meu respeito? E sem eu saber. Então, tem um princípio máximo na Lei Geral de Proteção de Dados, que é a questão da transparência. É preciso que você tenha transparência, ou seja, o seu usuário, o seu cliente, ele precisa saber exatamente quais são os dados que você está coletando a respeito dele. E o que você está fazendo com esses dados e se são realmente necessários que esses dados estejam sendo coletados. Então, obedecendo esses princípios, você fica mais próximo de estar em conformidade com a lei. A lei, com relação à punição, isso não foi criminalizado, né? Esse tipo de prática de venda de dados pessoais. Mas é possível punir como uma falha de segurança da informação. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um escalonamento de punições que vai desde uma simples advertência, passando por uma publicização do fato que eu comentei, passando pela multa lá que chega até 50 milhões de reais, que eu comentei também, mas pode chegar até ao nível de desativar as operações de tratamento de dados pessoais por aquela empresa, que é o mais grave de tudo, né? Porque se você desativa as operações de tratamento de dados pessoais de uma empresa, você para a empresa. Você para, porque as empresas, o tempo todo, elas estão tratando dados pessoais. Então, se você proíbe ela de tratar dados pessoais, você parou a empresa. Então, assim, isso é um tipo de punição que é bastante grave. Então, do ponto de vista administrativo, que a gente fala, né, que são essas punições que a autoridade nacional vai aplicar, a gente tem um escalonamento, tá? Para que as punições sejam aplicadas. Pode ser que mude no futuro, enfim, pode, né? Ótimo. Eu só estou com mais... Na verdade, eu tenho uma pergunta também do professor Marco Antônio e uma observação do professor Marcos Miguel, né? Mas, professor Marco Antônio, é bem interessante a pergunta aqui. Você tem o seguinte, uma
questão é o seguinte, o cliente ele deve aceitar um termo de registro da utilização dos dados, né? Aham. Quando tem essa situação, aí a lei também prevê que, no caso de mudança nesses termos, a empresa deve divulgar e obter uma nova aprovação dos clientes. Exato. No caso do cliente não aceitar esse novo termo, como é que fica o contrato já celebrado? Então, aí você vai ter uma causa de rescisão do contrato. Porque por isso que a gente fala, eu falo sempre o seguinte, o consentimento a necessidade de consentimento como base legal para tratamento de dados pessoais, a gente tem que tentar ao máximo fugir dele, da necessidade do consentimento, justamente por causa desses problemas. Qual que é o problema de você ter o primeiro? É você obter o consentimento. Porque o consentimento ele não pode estar numa cláusula dentro do termo de uso lá da aplicação. Ela precisa vir numa cláusula destacada. Ele não fala como, mas tem muita gente fazendo pop-up, por exemplo, se a gente estiver falando de um sistema digital, né? De um pop-up, onde tem essa cláusula destacada, e a pessoa vai ter que dar um aceite só para aquela cláusula. Qual os aceites de cookies? Então, assim, você já precisa ter um procedimento específico para obter o consentimento. Isso já é não vou dizer que é uma dificuldade, mas é algo a mais a se pensar. Outra coisa é que esse consentimento ele pode ser revogado. Então, e se ele revoga, você tem que parar de tratar os dados pessoais daquele indivíduo. Então, por isso que consentimento com base legal ele não é muito interessante. Só que nem sempre você vai conseguir fugir dele. Nem sempre consegue fugir dele. Mas na análise de um caso concreto, pode ser que a gente consiga uma outra base legal que seja mais interessante. Então, mas vamos trabalhar com o caso que o professor Marco Antônio colocou. É exatamente isso que vai acontecer. Eu obtive o consentimento dele. Beleza, o contrato está lá, executando bonitinho. Precisei fazer alterações no contrato, que envolvam o tratamento de dados pessoais, então eu comunico esse cliente. Olha, fiz essas alterações. Preciso que você dê aceite nessas alterações. Se ele vir e fala que não aceita, você não está obrigado a manter o contrato com ele. Até porque pode não ser interessante. Então, olha, beleza, se você não aceitar, valeu, até a próxima, nosso contrato é desfeito. É uma causa de rescisão. Agora, eu não posso tentar constrangê-lo a dar o consentimento. Tipo, olha, se você não aceitar, você tem uma multa contratual. Você não aceitou, porque vai ter que ser rompido o contrato. Isso eu não posso fazer, de forma alguma. Então, eu vou simplesmente rescindir o contrato, sem prejuízo para nenhuma das partes. Quando eu falo sem prejuízo, sem multa para ninguém. Nem para mim, nem para ele. Acabou o contrato, se encerrou, segue a vida. Agora, se o tratamento de dados pessoais dele não depende do consentimento dele, aí eu só comunico ele que houve alteração e acabou. Eu não preciso do consentimento dele, mas eu preciso comunicá-lo. De qualquer forma, ele precisa saber que eu alterei. Que aí é a questão da transparência. Sim, ótimo, ótimo. Agora, uma última, na verdade, foi um cenário que o professor Marcos Miguel desenhou aqui, né? Se você tem dados pessoais desses de usuários, onde esses dados estão pulverizados em várias bases de dados que dependem, essas bases de dados para elas, vamos dizer assim, elas servem para poder executar determinados processos dentro das empresas, né? Porque depende do dado pessoal que foi ali registrado, né? E sabendo que tem várias aplicações que utilizam esses dados, né? Resumindo mais ou menos o que ele colocou aqui, né? Numa exclusão, na possibilidade de ter dados órfãos, né? Isso pode inviabilizar a execução de determinadas funcionalidades nos sistemas. Ou seja, eu percebo que a integração das bases de dados, elas têm que estar o mapeamento das bases de dados tem que estar muito bem feito para saber aonde que tem dado dado pessoal, para poder não desestabilizar as aplicações, não corromper, né, processos e funcionalidades das aplicações. Exato. E aí até, se me fez lembrar, com essa questão, é que existe uma base legal que é
que é bastante delicada também, se chama legítimo interesse, que é legítimo interesse do controlador. Então, dependendo da situação, a hora que você foi colocando essa situação, eu fiquei pensando nisso, né? Se eu excluo o dado dessa pessoa aqui nessa base, eu vou prejudicar uma série de outras bases que eu tenho. Então, pode haver, e aí, assim, né, isso tem que ser analisado com bastante cuidado, mas pode haver a possibilidade de se manter esse tratamento de dados pessoais, independentemente do consentimento do titular, com base no legítimo interesse do controlador. Só que, assim, esse legítimo interesse, para ser utilizado, ele tem uma régua que ele precisa obedecer. Então, não pode ferir direitos fundamentais do titular de dados pessoais, precisa ser algo que, pelo menos potencialmente, se reverta em benefício dele próprio. Então, tem uns critérios para aplicar o legítimo interesse como base, mas daria. E aí você evitaria isso, né? Você apagar numa base e prejudicar todas as outras. Então, porque você foi falando, eu fui pensando na questão de evitar que isso acontecesse. Mas, enfim, se não tiver outra forma, e aí excluir, e aí precisa ter o que você falou, Evaldo. Precisa ter essa comunicação com todas as bases. Então, você realmente vai ter um dado órfão lá, sozinho, uma base lá, que não está conversando com ninguém. É isso que eu imagino. Bom, a minha pergunta é uma pergunta que talvez, se você não souber responder, porque aí não tem problema, mas não, anda aí. É uma pergunta para motivar. Eu vejo uma série de motivações a respeito da lei. Deixa eu ativar meu vídeo aqui. Eu enxergo uma série de motivações a respeito da aplicação dessa lei, no sentido de oportunidades de trabalho. Oportunidades de trabalho do pessoal da TI. A moçada está aí, nós estamos aí com quantos aí? Nós estamos mais com 60. A última vez que eu olhei, nós estávamos com quase 70, né? E eu enxergo uma série de oportunidades, né? De desenvolvimento de soluções, consultorias e etc. Você enxerga alguma coisa nesse sentido? Evaldo, eu acho que, assim, primeiro, como eu sou da área de direito digital, eu já tenho algum tempo já falando com os alunos da área do direito, das oportunidades que tem na área jurídica, justamente dentro dessa interseção, né, entre tecnologia, enfim. Eu, particularmente, eu acho que tem um universo de oportunidades que ainda está por vir ainda, tá? Quando eu falo está por vir, eu estou olhando para o mercado de Juiz de Fora, tá? E se eu for olhar para mercados como Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Salvador, você já tem uma realidade concretizada, ou seja, isso já acontece, né? Faltam, às vezes, profissionais do mercado que tenham essa expertise. O pessoal de TI, por exemplo, todo mundo já ouviu falar de data science, não é uma coisa nova, né? Ciência de dados não é uma coisa nova, isso já está no mercado há bastante tempo. A questão é que agora isso vai ganhando um corpo maior, porque o volume de tratamento de dados pessoais ele acaba sendo maior e a chegada de normas de regulação desse setor acabam, ao invés de, como algumas pessoas pensam, de enfraquecer porque está regulando, não, isso fortalece. Porque a presença de uma regulação mostra que aquele setor é importante. Por isso que tem uma regulação para ele. Então, a chegada de uma regulação, ela fortalece o próprio setor. Eu, pelo menos, encaro dessa forma, né? E mostra que aquele setor precisa de investimento. Então, eu acredito que há uma série de oportunidades. Aquilo que eu vou voltar num ponto que eu falei no início, mas eu acho que talvez não tenha ficado tão claro. O projeto de conformidade, ele não necessariamente precisa ser tocado exclusivamente por um advogado. Na verdade, eu vou até além. Ele não pode ser tocado exclusivamente por um advogado. Uma boa equipe de projetos de conformidade com a lei, ela é composta, né, por jurídico, por TI e por gestão. Eu não estou falando isso porque aqui a gente tem pessoas da área de gestão, de TI, de engenharia. Não. É porque é a realidade, né? A realidade é exatamente essa. Você, um time perfeito, né, o Dream Team aí da conformidade, você tem que ter esses elementos presentes.
claro, nem sempre você vai conseguir ter todo mundo, mas isso significa o que eu quero dizer? Isso significa que você, na verdade, vai ter uma série de oportunidades surgindo. E como eu falei mais cedo, é uma exigência de mercado. Não é simplesmente uma exigência legal, uma exigência, é um comportamento de mercado. Então, é importante a gente estar atento e eu creio que a tendência é só aumentar. Esse período de pandemia está mostrando para a gente o quão a tecnologia é importante e algumas quebras de paradigma estão acontecendo agora, né? A gente vai ter que pensar como é o mundo pós-pandemia, né, com toda essa transformação digital que a gente está passando, ainda que de forma forçada, mas que a gente está passando agora. A gente vai colher bons frutos, apesar de todo o problema, né? Só uma última pergunta aqui, né? Você vê que o assunto é motivador, né? Vai rendendo. A LGPD prevê a obrigatoriedade de armazenar os dados de usuários brasileiros. Bom, somente no Brasil ou podem estar armazenados em outros países? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, existe uma coisa em leis que a gente fala que é territorialidade da lei, né? Eu vou até abrir ela aqui rapidinho, só para explicar o seguinte. Quando a gente fala sobre territorialidade de lei, a gente está dizendo assim, essa lei é aplicada aonde? Bom, primeiro, ela é aplicada no território brasileiro. Mas apenas a dados pessoais de brasileiros, olha, não necessariamente apenas dados pessoais de brasileiros, mas ela fala de tratamento de dados pessoais que ocorra em território nacional. Mas então, se os dados não estão no Brasil, não tem problema. Aí que está a grande sacada da lei. Se os dados pessoais foram coletados aqui, então você tem tratamento no Brasil. E se, outro dia até eu conversava sobre isso com o Evaldo, um tempo atrás, se você usa um serviço de nuvem, por exemplo, que é nuvem que não está no Brasil, você tem o que a lei chama de transferência internacional de dados pessoais. E aí, transferência internacional de dados pessoais tem um capítulo na lei só para falar disso, que coloca mais alguns requisitos que precisam ser observados para poder fazer isso. Tipo, você tem que ter consentimento da pessoa para fazer essa transferência internacional, ou seja, dá mais trabalho, vamos dizer assim. Dá mais trabalho. E assim, a gente está falando de uma coisa que é comum, né? É comum você ter uma nuvem fora do Brasil. Você tem muitos serviços bons no Brasil, né? De nuvem. Mas tem algumas que estão fora. E aí você tem lá, tá, a partir do artigo 33 da lei, que fala sobre transferência internacional. E aí coloca lá algumas regrinhas que precisam ser observadas. Mas dá para fazer, mas está sujeito à lei também. Ótimo. Então, deixa eu agradecer aqui, né, novamente ao Cláudio pela disponibilidade, agradecer aos alunos, tá? Foi esclarecedor demais, eu já falava disso, inclusive, das nossas conversas também, ou até um pouco antes, mais ainda depois das nossas conversas, a respeito da LGPD, eu vim falando na sala de aula da importância, tentando traçar oportunidades também de trabalho pessoal, né, em cima disso, fazer o trabalho com qualidade, né, com responsabilidade, com ética, para poder, né, garantir que essas coisas funcionem bem, né? Exato. E muito bom, Cláudio, muito bom mesmo, porque acho que foi a nossa palestra aqui de abertura aqui dos cursos de tecnologia e você foi aí o primeiro aí hoje, né? Então abriu aí com chave de ouro, né? Que bom. Eu te agradeço, muito feliz. Tá? Mas muito Eu demais. que agradeço, Evaldo. Conta comigo aí, sempre que vocês precisarem, tanto virtualmente ou por período pós-pandemia também, pessoalmente. Para mim é um prazer, eu adoro falar sobre o tema. É um prazer muito grande para mim falar sobre isso. Show de bola. Aqui, ó, muito obrigado. Tá? Deixa eu só dar um recado, viu, gente? Aqui. Joia. Fazer o check-in na plataforma, tá? O professor Marco Antônio alertou aqui, tá, gente? Vamos marcar presença também, tá? Tem que marcar presença. Cláudio, um abração para você, meu amigo. Valeu. Boa noite. Gente. Valeu. Boa noite. Bye. Tchau. Valeu. Tchau.